Hoje a gente vai mergulhar no universo onde as palavras ganham vida, onde elas cantam, choram e até sonham. Vamos juntos decodificar a linguagem dos poetas. Para começar, olha só este verso de um poema que parece até quebrar as regras da realidade. Vozes veladas, veludosas vozes. Como assim? Uma voz aveludada? Pois é, essa pergunta é a chave, sabe? É ela que abre a porta para a gente descobrir como a linguagem consegue criar novos mundos que vão muito além do sentido literal das palavras. É aqui que a gente entra no mundo das figuras de linguagem. Elas são basicamente as ferramentas que a língua tem não só para descrever o mundo como ele é, mas para sonhar um mundo novo. E olha, não é só um enfeite, não. Como bem disse o estudioso Janduí Dantas, essas figuras de linguagem mostram como a gente pensa. Elas são, no fundo, a própria expressão da nossa humanidade. E para a gente entender isso na prática, de um jeito bem concreto, vamos pegar um único poema e investigar ele a fundo, como um verdadeiro estudo de caso. E quem vai nos guiar nessa jornada é ninguém menos que Cruz e Souza. Filho de pais que foram escravizados, ele se tornou um dos poetas mais geniais do nosso país. O poema se chama Violões que Choram. Já de cara a gente tem um enigma, né? Afinal de contas, violões não choram. Ou será que choram? Bom, para entender a mágica do Cruz e Souza, a gente precisa de uma chave mestra. É a diferença entre denotação, que é o sentido de dicionário da palavra, e a conotação, que é todo aquele universo de sentidos que a palavra ganha dependendo do contexto. Uma pedra é uma pedra, mas um coração de pedra... aí a história é outra. Beleza, com essa chave na mão, vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas que dão vida a esse universo da conotação, as famosas figuras de linguagem. A primeira, e talvez a mais conhecida, é a metáfora. É quando a gente faz uma comparação, mas de um jeito implícito, dizendo que uma coisa é a outra. Aí, logo do lado dela, vem a comparação. Ela faz a mesma coisa, só que sem rodeios, usando palavras como, tal qual, feito, deixando a relação bem clara. Em seguida temos a metonímia. Essa aqui é fantástica. É quando a gente troca uma palavra por outra porque existe uma relação de proximidade entre elas. E a gente usa a metonímia o tempo todo sem nem perceber. Ninguém fala, vou ouvir a música de João Gilberto. A gente fala, vou ouvir João Gilberto. A gente toma Coca-Cola, não refrigerante de cola. É a parte pelo todo, o autor pela obra, a marca pelo produto, tá em todo lugar. A perífrase também é super comum. É quando a gente troca um nome por uma expressão famosa. Ninguém precisa explicar o que é a cidade maravilhosa ou quem é o rei do futebol, certo? E por fim, a catacrese. Essa é uma metáfora que a gente usou tanto, mas tanto, que ela meio que virou o nome oficial da coisa. Tipo, o dente do alho, a cabeça do alfinete, o braço da cadeira. A gente nem pensa mais que isso é uma figura de linguagem. Ok, agora que a gente já tem nosso kit de ferramentas, vamos voltar lá para o poema do Cruz e Souza e ver como ele usa tudo isso para criar sua mágica. Uma das ferramentas mais poderosas que ele usa é a sinestesia. É basicamente a mistura dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, tudo junto numa expressão só. Então, quando ele escreve sobre vozes veludosas, ele está fazendo exatamente isso. Ele está misturando a audição, que são as vozes, com o tato, a sensação do veludo. E o resultado é uma experiência muito mais rica, muito mais completa. E o próprio título, Violões que Choram, é uma personificação, que é um tipo de metáfora. Ele dá uma capacidade humana, o choro, a um objeto, o violão. E com isso, ele já nos diz tudo sobre o tom melancólico da música, antes mesmo da gente ler o poema. E o mais legal disso tudo é perceber que esses códigos não estão presos nos livros de poesia. Eles estão por toda parte, no nosso dia a dia. A gente vê metáforas o tempo todo nas manchetes dos jornais. Quando se lê que algo é só a ponta do iceberg, todo mundo entende que aquilo é só uma pequena parte de um problema muito maior que está escondido. A metonímia, então, nem se fala. Desde pedir uma bebida pela marca, até falar que precisa de um teto sobre a cabeça para dizer que precisa de uma casa. É a linguagem funcionando de um jeito criativo e econômico. Então, no fim das contas, a gente percebe que as ferramentas do poeta são, na verdade, as ferramentas da nossa própria mente. São os códigos que todos nós usamos, o tempo todo, para conseguir dar e extrair sentido do mundo. E fica aqui uma reflexão. Agora que o código está um pouco mais claro, que outras vozes veludosas ou violões que choram a gente vai começar a notar na linguagem que nos cerca todos os dias?